Preciso desabafar sobre algo que aconteceu há 8 meses atrás e ainda não consegui superar completamente. Minha irmã Melissa estava se casando e eu tinha estado animada com isso por meses. Sempre fomos próximas, apesar dos nossos 5 anos de diferença, e ajudei ela a planejar tudo, desde o local até as flores. Até tirei 3 dias de folga do trabalho para ajudar com os preparativos de última hora. Naquele dia, fui à casa do meu pai e da minha madrasta para o que eu pensava, que seria a prova final do vestido de madrinha. Estava de dieta há 4 meses tentando perder peso para aquele casamento, e embora tivesse perdido cerca de 7 quilos, ainda usava manequim 52. Não era exatamente o que minha madrasta Karen, obcecada por imagem, considerava material de casamento, eu acho. Mas nunca pensei que isso seria realmente um problema, porque minha irmã tinha me pedido para ser sua madrinha de honra quando eles ficaram noivos. Cheguei na casa deles por volta do meio-dia, e minha irmã ainda não estava lá. Karen me disse que ela estava atrasada por causa de algum problema com a florista. Enquanto esperávamos, Karen perguntou se poderíamos ter uma conversinha na cozinha. Eu deveria ter percebido que algo estava errado pela maneira como ela evitava contato visual. Ela me fez sentar à mesa e começou a falar sobre como era importante que tudo parecesse perfeito para as fotos do casamento. No início, pensei que ela estava prestes a criticar minhas habilidades com maquiagem ou algo assim. Mas então ela colocou a mão na minha e disse: "Querida, Melissa e eu estamos conversando e achamos que seria melhor se você participasse como convidada em vez de estar no cortejo." Fiquei confusa por um segundo, como se talvez houvesse alguma razão logística, mas então ela literalmente disse: "Os vestidos das madrinhas são muito justos e precisamos que todos estejam no seu melhor para as fotos de família. Você entende, né?" Meu coração simplesmente parou. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Minha própria irmã e madrasta acabaram de me tirar do cortejo de casamento porque sou gorda? Karen continuou falando sobre como eles já tinham encomendado meu vestido, mas simplesmente não serve direito. E como eles querem que a estética seja coesa. Tudo que eu conseguia ouvir na minha cabeça era: "Você é gorda demais para ficar ao lado da sua irmã no dia do casamento dela." Fiquei sentada ali, completamente paralisada. Meus olhos começaram a arder com as lágrimas que eu tentava desesperadamente segurar. Não queria dar a Karen a satisfação de me ver chorar. Respirei fundo e perguntei: "Melissa concorda com isso? Ela te pediu para falar comigo?" Karen desviou o olhar e mexeu no guardanapo na mesa. "Bem, na verdade foi ideia dela. Ela está muito estressada com o casamento e quer que tudo seja perfeito. Você sabe como as noivas ficam." Aquilo foi como uma facada no peito. Minha própria irmã, a mesma pessoa que cresceu comigo, que jurou que sempre estaríamos juntas em todos os momentos importantes, ela realmente achava que eu estragaria as fotos do casamento dela só por causa do meu peso? Tentei falar, mas minha garganta estava fechada. Karen continuou tagarelando sobre como eles já tinham encontrado outra pessoa para me substituir. Uma amiga da faculdade da Melissa que, por acaso, usa manequim 36. Aparentemente, eles já tinham até encomendado um vestido novo para ela. Isso significava que essa decisão tinha sido tomada há semanas. E ninguém teve coragem de me dizer até agora, há 1 semana do casamento. Por fim, consegui encontrar minha voz e perguntei: "Então, o que acontece agora? Vocês ainda esperam que eu vá ao casamento como convidada normal? Que eu fique sentada lá assistindo enquanto essa desconhecida ocupa meu lugar?" Karen sorriu aquele sorriso falso dela. O mesmo que ela usa quando está prestes a dizer algo cruel, disfarçado de preocupação. "Claro que esperamos que você venha. Você ainda é da família. Só não vai estar no altar ou nas fotos principais. Vamos reservar um lugar para você na segunda fila, junto com os primos distantes." Ela disse isso como se estivesse me fazendo um grande favor. Como se me oferecer um lugar na segunda fileira, longe da minha própria irmã, fosse algum tipo de cortesia.
Senti meu rosto queimando de vergonha e raiva. Levantei da cadeira tão rápido que quase a derrubei. Vou buscar minhas coisas, murmurei, e saí correndo para o banheiro antes que as lágrimas começassem a cair. Tranquei a porta e desabei no chão, chorando silenciosamente enquanto tentava processar o que tinha acabado de acontecer. 8 meses depois, e ainda sinto a mesma dor quando penso nisso. Fiquei no banheiro por uns 15 minutos, lavando o rosto repetidamente com água fria, tentando fazer o inchaço dos olhos diminuir. Não queria que Karen soubesse o quanto ela tinha me afetado. Quando finalmente recuperei o controle, decidi que não queria mais ficar naquela casa nem mais um minuto. Peguei minha bolsa e estava prestes a sair quando ouvi a porta da frente abrir. Era Melissa. Ela entrou carregando algumas sacolas, toda animada, falando sobre como tinha resolvido o problema com as flores. Quando me viu parada no corredor, ela congelou por um momento. Acho que Karen não esperava que nos encontrássemos, porque ela apareceu logo atrás de mim, parecendo nervosa. Melissa olhou de mim para Karen e de volta para mim, e deu para ver exatamente o momento em que ela percebeu o que tinha acontecido. Em vez de parecer arrependida ou constrangida, ela só pareceu irritada, como se eu tivesse estragado algum plano cuidadosamente elaborado. Você já falou com ela? Melissa perguntou para Karen, como se eu nem estivesse ali. Nem sequer teve a decência de falar diretamente comigo. Karen assentiu, e Melissa suspirou. Eu ia te contar depois, quando estivéssemos sozinhas, ela disse, finalmente olhando para mim. A gente só está tentando garantir que tudo fique perfeito. Essas fotos vão durar para sempre, entende? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha irmã, a pessoa que costumava me defender quando as crianças zombavam do meu peso na escola, agora estava me tratando como uma vergonha que precisava ser escondida. Perfeito para quem? Perguntei, minha voz tremendo. Para você? Para o seu noivo? Ou para a Karen? Melissa revirou os olhos como se eu estivesse sendo dramática. Para todo mundo, ela disse. É o meu dia. Você não pode simplesmente apoiar isso sem fazer uma cena? Eu pensei em todas as horas que passei ajudando-a a escolher o local perfeito, provando bolos, endereçando convites à mão. Pensei em como eu tinha me esforçado tanto para perder peso, só para ser considerada ainda não boa o suficiente. E algo dentro de mim simplesmente quebrou. Sabe de uma coisa? Você está certa. É o seu dia. E você merece ter exatamente o casamento que quer. Eu disse, tentando soar calma mesmo sentindo meu coração batendo tão forte que tinha certeza que elas podiam ouvir. Se você quer fotos perfeitas com pessoas perfeitas, vai em frente. Eu não vou estragar isso para você. Melissa pareceu aliviada por um instante, como se achasse que eu estava sendo compreensiva. Mas então continuei. Na verdade, vou facilitar ainda mais. Não vou nem aparecer. O sorriso de alívio dela desapareceu imediatamente. O quê? Não, você tem que vir. Pai vai ficar arrasado se você não estiver lá. Ah, então, agora, ela estava preocupada com os sentimentos de alguém. Só que não com os meus. Tenho certeza que vocês vão inventar alguma desculpa conveniente para ele. Talvez dizer que fiquei doente de última hora. Vocês parecem ser boas em inventar histórias. Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta. Karen tentou me impedir, dizendo que eu estava exagerando e que isso era típico de mim. Transformar tudo em um grande drama. Como se o problema fosse eu estar magoada, e não elas me excluindo do casamento. Melissa me seguiu até a porta, finalmente percebendo que eu estava falando sério. Você não pode fazer isso comigo, ela exclamou, parecendo genuinamente surpresa que suas ações tivessem consequências. Fazer o que exatamente? Estou só respeitando seus desejos. Você não me quer nas suas fotos perfeitas, então não estarei lá. Problema resolvido. Ela começou a chorar. Aquelas lágrimas grandes e dramáticas que sempre funcionavam com nosso pai quando éramos crianças. Mas você é minha irmã. Precisamos de você lá. Eu quase ri. Precisam de mim lá? Para quê?
Para sentar na segunda fileira com os primos distantes que ninguém conhece? Para assistir alguma estranha ocupar meu lugar ao seu lado? Não, obrigada. Saí e bati a porta atrás de mim. Minhas mãos estavam tremendo tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. Dirigi até um estacionamento vazio de supermercado e desabei. Chorei até não ter mais lágrimas, xingando minha irmã, minha madrasta e principalmente a mim mesma por ainda me importar tanto com o que elas pensavam. Passei os próximos dias em uma espécie de névoa. Não fui trabalhar na segunda-feira. Inventei alguma desculpa sobre estar doente. Na verdade, eu estava. Física e emocionalmente doente. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Meu telefone não parava de tocar. Melissa, meu pai, até Karen tentou me ligar algumas vezes. Não atendi nenhuma ligação. Em vez disso, desliguei o celular e me afundei no sofá com sorvete e Netflix, tentando me distrair. Mas não importava o quanto eu tentasse. Não conseguia parar de pensar no casamento. Será que eu estava exagerando? Talvez eu devesse simplesmente engolir o orgulho e ir como convidada. Afinal, era o casamento da minha única irmã. Mas então lembrava das palavras de Karen. Precisamos que as fotos fiquem perfeitas. E a raiva voltava toda de uma vez. Por que eu deveria me sujeitar a esse tipo de humilhação? Por que deveria fingir que estava tudo bem quando claramente não estava? Na quarta-feira, meu pai apareceu no meu apartamento. Ele parecia exausto e preocupado. Parte de mim queria bater a porta na cara dele, mas não consegui. Ele sempre foi meu porto seguro, mesmo depois que mamãe faleceu e ele se casou com Karen. Deixei-o entrar e preparei um café enquanto ele se sentava à mesa da cozinha, parecendo desconfortável. Melissa me contou o que aconteceu. Ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. Ela está muito chateada. Claro que ela estava. Minha irmã sempre foi o centro das atenções. Sempre precisava que tudo fosse sobre ela. E como você? Acha que eu me senti? Perguntei, tentando manter a voz firme. Sendo deixada de lado como se fosse um constrangimento, como se minha aparência fosse mais importante do que o fato de eu ser irmã dela. Meu pai suspirou profundamente. Olha, eu não concordo com a maneira como isso foi conduzido. Karen e Melissa deveriam ter conversado com você de um jeito melhor. Mas você conhece sua irmã? Ela está sob muita pressão com esse casamento. E Karen não ajuda com toda essa obsessão por perfeição. Ele estava tentando apaziguar a situação, como sempre fazia. Fingindo não tomar partido quando, na verdade, sua inação era uma forma de tomar partido. Não estou pedindo que você fique feliz com a situação, meu pai continuou. Mas é o casamento da sua irmã. É um dia importante para a família. Você vai se arrepender se não estiver lá. Balancei a cabeça, incrédula. Será que ele realmente não entendia? Pai, elas me disseram que não sou bonita o suficiente para estar nas fotos do casamento, que não sou digna de ficar ao lado da minha própria irmã no altar porque sou gorda. Como você espera que eu apareça lá e finja que não fui profundamente humilhada? Meu pai passou a mão pelo rosto, claramente desconfortável. Tenho certeza que não foi bem assim que elas colocaram. Interrompi-o. Foi exatamente assim. Karen disse que eles precisam que as fotos fiquem perfeitas. E Melissa concordou. Ela deixou isso bem claro. Ele não tinha resposta para isso. Em vez disso, ficou sentado ali, remexendo a xícara de café, evitando meu olhar. Finalmente, ele disse: "E se eu falar com elas? Talvez possamos chegar a um acordo. Você ainda poderia ser madrinha e..." "Não!" exclamei, mais alto do que pretendia. "Não quero ser incluída por pena ou porque você intercedeu. O fato é que elas já mostraram o que realmente pensam de mim. E eu não vou me colocar naquela situação só para agradar todo mundo. Não dessa vez." Meu pai parecia genuinamente triste, e parte de mim se sentiu culpada por magoá-lo. Ele estava preso no meio daquilo tudo, tentando manter a paz como sempre fazia. Mas eu também estava cansada de ser sempre aquela que cedia, que engolia os insultos e fingia que estava tudo bem para não criar ondas. Você não precisa escolher um lado.
disse a ele mais suavemente. Entendo que você quer que todos se deem bem, mas preciso que você entenda que não posso ir a esse casamento. Seria doloroso demais. Ele assentiu lentamente, finalmente parecendo aceitar minha decisão. Vou sentir sua falta lá, disse ele, apertando minha mão sobre a mesa. Eu também, respondi, e realmente sentia isso. Parte de mim ainda queria estar lá, queria ver minha irmã se casar, queria fazer parte daquele momento, mas não conseguia ignorar o que tinha acontecido. Algumas linhas, uma vez cruzadas, não podem ser desfeitas. Nos dias que antecederam o casamento, recebi dezenas de mensagens. Primos, tios, amigos da família, todos querendo saber por que eu não seria mais madrinha, por que não ia mais ao casamento. Aparentemente, Melissa havia espalhado a história de que tivemos uma grande briga sobre os preparativos do casamento e que eu estava sendo teimosa e egoísta. Típico dela, distorcer a situação para ficar como vítima. Não respondi à maioria das mensagens. O que eu poderia dizer? Fui considerada feia demais para participar do casamento da minha irmã? Era humilhante demais. Apenas algumas pessoas, realmente próximas, souberam a verdade. Minha melhor amiga Denise e minha tia Cristina, irmã da minha mãe. Ambas ficaram furiosas em meu nome e ofereceram apoio. Tia Cristina até sugeriu que eu fosse ao casamento mesmo assim, só para dar um show e envergonhá-las. Mas eu não tinha energia para esse tipo de drama. O dia do casamento chegou e foi mais difícil do que eu esperava. Acordei cedo, por hábito. Tínhamos planejado começar os preparativos às 8h, com cabelo e maquiagem no salão que Melissa tinha reservado. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, imaginando como teria sido. Denise apareceu no meu apartamento por volta das 10h, com 2 garrafas de vinho e uma caixa de chocolates. Não vou deixar você passar por isso sozinha, ela anunciou ao entrar. Tentamos assistir filmes, falar sobre outras coisas, qualquer coisa para me distrair. Mas eu continuava checando meu telefone, esperando. Nem sei o quê. Um pedido de desculpas? Uma mensagem dizendo que tudo tinha sido um terrível mal-entendido? Nada veio. Por volta das 15h, a hora em que a cerimônia deveria começar, senti um nó na garganta que não conseguia engolir. Peguei meu telefone e vi que Melissa tinha postado uma foto no Instagram. Ela e as madrinhas se preparando, todas sorridentes, com suas taças de champanhe, vestidas em robes de seda combinando. No lugar onde eu deveria estar, estava uma garota que eu mal conhecia, uma colega de faculdade com quem Melissa raramente falava. Mas ela era magra e bonita, e aparentemente isso era tudo o que importava. As horas se arrastaram. Denise foi incrível, me distraindo com histórias engraçadas de trabalho e me forçando a comer algo. Mas por volta das 19h, quando imaginei que a recepção estaria em pleno andamento, comecei a receber mensagens. Fotos do casamento, enviadas por primos e amigos bem-intencionados que não entendiam por que eu não estava lá. Estamos sentindo sua falta. Por que você não veio? A Melissa está linda. Cada mensagem era como sal na ferida. Tentei ignorá-las, mas não conseguia parar de olhar. A cerimônia parecia ter sido linda, exatamente como Melissa sempre sonhou. O local estava decorado perfeitamente. As flores eram deslumbrantes. E sim, as fotos pareciam perfeitas. Todos sorrindo, todos magros e bonitos, todos pertencendo àquele momento de felicidade. Eu deveria estar ali. Aquela deveria ter sido minha irmã e eu, lado a lado, como sempre imaginamos desde pequenas. Mas ao invés disso, estava sentada no meu sofá, de pijama, com o rosto inchado de tanto chorar, sentindo-me completamente excluída da minha própria família. O pior veio quando vi uma foto do meu pai dançando com Melissa. Ele parecia tão feliz, tão orgulhoso, e ao lado dele estava Karen, resplandecente em seu vestido caro, provavelmente se congratulando por ter organizado o casamento perfeito. Senti uma pontada de culpa por não estar lá por meu pai, mas rapidamente afastei esse pensamento.
Não fui eu quem escolheu isso. Não fui eu quem decidiu que minha aparência era mais importante que meus sentimentos, que minha presença como irmã. Naquela noite, depois que Denise foi embora, prometi a mim mesma que nunca mais me deixaria ser tratada dessa forma. Talvez eu nunca fosse ser magra como Karen queria. Talvez nunca me encaixasse na ideia de perfeição da minha irmã. Mas isso não significava que eu merecia ser escondida, excluída, tratada como menos que. O problema não era eu ser muito gorda. O problema era elas serem pessoas superficiais e cruéis. Deitei na cama, exausta, mas determinada. Amanhã seria um novo dia. Eu começaria a reconstruir minha dignidade, bloco por bloco, e talvez, um dia, quando a dor não fosse tão aguda, eu poderia perdoar. Mas nunca, jamais esqueceria. Na manhã seguinte ao casamento, senti uma estranha sensação de alívio misturada com tristeza. Como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros, mas algo precioso também tivesse sido perdido para sempre. Peguei meu celular e vi mais fotos da festa, postadas por diversos convidados. Algumas pessoas haviam me marcado, sem saber da situação, perguntando por que eu não aparecia em nenhuma foto. Rapidamente desativei as notificações e decidi que precisava sair de casa. Não podia passar outro dia inteiro remoendo isso. Tomei um banho demorado, coloquei uma roupa confortável, mas bonita, e saí para tomar café numa padaria que gosto. Foi a primeira vez em semanas que me arrumei de verdade, sem pensar em dietas ou vestidos de madrinha ou no que Karen acharia da minha aparência. Apenas eu, escolhendo algo que me fizesse sentir bem. Pedi um cappuccino e um croissant, coisas que tinha evitado por meses por causa da maldita dieta para o casamento, e saboreei cada mordida sem culpa. Enquanto estava sentada ali, recebi uma mensagem do meu pai. Ele tinha voltado da festa na noite anterior e queria saber como eu estava. Respondi brevemente que estava bem, que ele não precisava se preocupar. Não quis entrar em detalhes sobre como tinha passado a noite chorando até pegar no sono. Ele respondeu dizendo que as pessoas tinham sentido minha falta, que não tinha sido a mesma coisa sem mim lá. Não consegui evitar o sorriso amargo. Claro que não foi a mesma coisa. Eu era a irmã da noiva. Meu lugar deveria ter sido ao lado dela. Mas então pensei, será que realmente foi minha ausência que sentiram? Ou apenas a ideia de uma família completa e feliz para as fotos? Porque se realmente se importassem com minha presença, com meus sentimentos, nada disso teria acontecido. Em primeiro lugar, terminei meu café e decidi dar uma longa caminhada pelo parque. O dia estava fresco e ensolarado, e pela primeira vez em muito tempo, senti que podia respirar profundamente sem aquela pressão constante no peito. 3 dias após o casamento, Melissa e o marido partiram para a lua de mel na Grécia. Eles ficariam fora por 2 semanas, e eu estava secretamente aliviada por ter esse tempo sem precisar confrontar a situação. Voltei ao trabalho, tentando me concentrar nas tarefas diárias, fingindo que tudo estava normal quando colegas perguntavam sobre o casamento. Foi lindo, eu dizia automaticamente, como se tivesse estado lá. Era mais fácil do que explicar a verdade. Meu pai continuava me mandando mensagens diárias, perguntando se poderíamos nos encontrar para jantar, dizendo que sentia minha falta. Parte de mim queria vê-lo, mas outra parte ainda estava magoada por ele não ter me defendido mais firmemente, por ter permitido que Karen e Melissa me tratassem daquela forma. Então continuei adiando, dizendo que estava ocupada com trabalho, que nos veríamos em breve. No fundo, sabia que estava punindo-o também, o que não era justo, mas não conseguia evitar. 1 semana depois do casamento, recebi uma ligação inesperada de tia Cristina. Ela queria me encontrar para almoçar no domingo. Disse que tinha algo importante para me contar. Fiquei curiosa e um pouco apreensiva. Será que havia mais drama, familiar esperando por mim? Concordei em encontrá-la no restaurante italiano que frequentávamos quando eu era criança. Quando cheguei, ela já estava lá, elegante como sempre, mas com uma expressão séria no rosto. Depois dos abraços e
Das perguntas sobre como eu estava me sentindo, ela finalmente contou por que queria me ver. Ela tinha ido ao casamento, afinal, era tia de nós duas, e tinha confrontado Karen durante a recepção. Aparentemente, depois de algumas taças de champanhe, minha tia decidiu perguntar diretamente a Karen sobre o verdadeiro motivo da minha ausência. E Karen, também já um pouco alterada pela bebida, deixou escapar a verdade. Que eu tinha sido excluída do cortejo porque não me encaixava na estética que eles queriam para as fotos. Você precisava ver a cara das pessoas que estavam por perto e ouviram, contou tia Cristina, parecendo simultaneamente horrorizada e satisfeita. A mãe do noivo especialmente ficou chocada. O que tia Cristina me contou a seguir quase me fez engasgar com meu vinho. Aparentemente, depois que Karen fez aquele comentário na recepção, a sogra de Melissa, uma senhora adorável que eu tinha conhecido brevemente durante os preparativos, ficou furiosa. Ela era uma mulher mais velha, do tipo tradicional, que valoriza a família acima de tudo, e não conseguia compreender como alguém poderia excluir a própria irmã de um casamento por causa da aparência. Segundo tia Cristina, ela puxou o filho de lado e teve uma longa conversa com ele. Depois, ambos pareciam tensos pelo resto da noite. Não sei exatamente o que foi dito, continuou tia Cristina, mas ouvi rumores de que ela ficou muito decepcionada com Melissa e com o filho por permitirem algo assim. Aparentemente, ela sugeriu que talvez tivesse julgado mal o caráter da nora. Fiquei em silêncio, processando aquilo tudo. Parte de mim sentia uma satisfação vingativa em saber que Karen tinha sido exposta, que as pessoas agora sabiam que tipo de pessoa ela realmente era. Mas outra parte de mim só se sentia triste que tudo isso tivesse acontecido. Que meu relacionamento com minha irmã tivesse chegado a esse ponto. Tia Cristina segurou minha mão sobre a mesa. Querida, sei que isso não conserta o que aconteceu. Mas achei que você deveria saber que nem todo mundo concordou com a atitude delas. Muitas pessoas ficaram do seu lado quando souberam a verdade. Assenti, grata pelo apoio, mas ainda sentindo um vazio estranho. Não era sobre escolher lados, ou ter pessoas do meu lado. Era sobre família, sobre amor incondicional, sobre aceitar uns aos outros como somos. E nisso, Melissa e Karen tinham falhado miseravelmente. Continuamos nosso almoço, falando sobre outras coisas. O trabalho? De tia Cristina, meus planos de talvez mudar de apartamento, recordações da minha mãe. Foi reconfortante estar com alguém que me conhecia desde pequena, que tinha me visto crescer, que me amava independentemente do meu tamanho ou aparência. Quando nos despedimos, ela me abraçou apertado e disse: "Sua mãe teria ficado tão orgulhosa da mulher forte que você se tornou. E teria arrastado Melissa e Karen pelas orelhas se soubesse o que elas fizeram." Ri através das lágrimas, porque sabia que era verdade. Mamãe nunca teria permitido esse tipo de crueldade entre suas filhas. 2 semanas se passaram, e Melissa e o marido voltaram da lua de mel. Não fiz nenhum esforço para entrar em contato, embora tivesse visto as inúmeras fotos de praias paradisíacas e jantares românticos que ela postou nas redes sociais. Parecia que o drama do casamento tinha sido completamente esquecido, pelo menos por ela. Eu, por outro lado, ainda não conseguia parar de pensar nisso. Tinha sonhos em que estava no casamento usando um vestido que não fechava, enquanto todos apontavam e riam. Ou pesadelos em que Karen rasgava meu vestido de madrinha em público, declarando que eu era muito gorda para usá-lo. Acordava suada e tremendo, odiando o fato de que ainda me afetava tanto. No trabalho, me joguei em novos projetos, ficando até tarde, aceitando tarefas extras, qualquer coisa para manter a mente ocupada. Comecei a frequentar um grupo de apoio à autoestima recomendado pela minha terapeuta, onde conheci outras mulheres que também lutavam com problemas de imagem corporal. Era reconfortante saber que não estava sozinha, mesmo que as circunstâncias fossem diferentes. Em uma quinta-feira qualquer, estava saindo do escritório quando vi uma figura familiar parada perto do meu carro. Melissa. Meu coração disparou imediatamente,
Uma mistura de raiva, mágoa e, surpreendentemente, uma ponta de saudade. Ela parecia nervosa, mexendo na alça da bolsa como sempre fazia quando estava ansiosa. Considerei brevemente dar meia volta e sair por outra porta, mas sabia que esse confronto era inevitável. Mais cedo ou mais tarde, teríamos que conversar. Aproximei-me calmamente, tentando manter o rosto impassível. "Oi", ela disse quando me viu, a voz pequena e insegura. "Podemos conversar?" Desbloqueei o carro e disse: "Tenho que ir para casa." Ela assentiu rapidamente. "Posso ir com você? Por favor? Só preciso de alguns minutos." Olhei para ela, tentando decidir. Por um lado, não queria prolongar meu sofrimento. Por outro, talvez essa conversa fosse necessária para que eu pudesse seguir em frente de verdade. "Tudo bem", respondi finalmente. "Você pode me seguir com seu carro." Ela balançou a cabeça. "Na verdade, vim de Uber." Claro que sim, sempre esperando que eu cedesse, que eu facilitasse as coisas para ela. Como sempre fiz. Suspirei profundamente. "Entra", disse apontando para o banco do passageiro. E assim, depois de quase um mês sem nos falarmos, minha irmã entrou no meu carro. O trajeto até meu apartamento foi silencioso e tenso. Melissa tentou iniciar uma conversa casual algumas vezes, comentando sobre o tempo, perguntando sobre meu trabalho, mas respondi com monossílabos até que ela desistiu. Quando chegamos, ofereci água ou café mais por hábito do que por hospitalidade. Ela aceitou a água e sentou-se rigidamente na ponta do sofá, como se tivesse medo de ocupar muito espaço. Irônico, considerando tudo o que havia acontecido. Sentei-me na poltrona oposta, esperando que ela falasse primeiro. Afinal, ela que tinha vindo me procurar. Depois de alguns momentos desconfortáveis, ela finalmente respirou fundo e começou. "Eu vim pedir desculpas." Fiquei em silêncio, observando-a. Queria ver até onde ela iria sem minha ajuda. Ela continuou. "O que aconteceu? O que fizemos? Foi terrível. Não tenho desculpas. Eu só. Deixei Karen entrar na minha cabeça com todas aquelas conversas sobre o casamento perfeito. E não percebi o quanto estava te machucando. Encarei minha irmã, tentando ver se havia sinceridade em suas palavras ou se era apenas mais uma performance, como tantas que ela havia feito ao longo de nossas vidas. "Por que agora?" perguntei finalmente. "Faz quase um mês. O casamento acabou. As fotos perfeitas foram tiradas. O que mudou?" Melissa desviou o olhar, claramente desconfortável. "Algumas coisas", ela murmurou. "Para começar, a mãe de Lucas não fala comigo direito desde o casamento. Aparentemente, ela ouviu Karen falando sobre... Bem, sobre por que você não estava lá. E ela ficou furiosa. Disse ao Lucas que não criou um filho para se casar com alguém que trata a própria família assim. Ela fez uma pausa, brincando com a aliança de casamento. Além disso, algumas pessoas da família também têm me evitado. Tia Cristina nem disfarça que está com raiva de mim. E pai. Ele está tão triste. Nunca o vi assim antes. Então era isso. Não era arrependimento genuíno pelo que tinha feito comigo. Era sobre as consequências que ela estava enfrentando. Sobre sua imagem perfeita sendo manchada. Dei uma risada amarga, sem conseguir evitar. Então você está aqui porque as pessoas estão te julgando, não porque você realmente se arrepende do que fez. Vou continuar a história em português, brasileiro, mantendo a estrutura de 17 partes com 2 parágrafos cada. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Melissa. Normalmente isso teria sido suficiente para me fazer ceder, para me fazer querer confortá-la e dizer que estava tudo bem, mas não dessa vez. Não é só isso, ela disse entre soluços. É claro que me importo com o que as pessoas estão pensando. Não vou mentir, mas também percebi o quanto fui horrível com você. Quando voltei da lua de mel, e pai me contou como você estava, como você chorou a noite toda do casamento. Isso me destruiu. Eu nunca quis te machucar assim. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão.
Deixei Karen me manipular, me convencer que tudo tinha que ser perfeito, que as aparências importavam mais que qualquer coisa. E o pior é que eu sabia, no fundo, que estava errada. Cada vez que ela falava sobre os vestidos não servirem em você, ou sobre como as fotos ficariam melhores com alguém mais, sei lá, fotogênico, eu sentia que estava traindo você, mas continuei seguindo com aquilo. Fiquei olhando para ela, tentando decidir se acreditava nela ou não. Melissa sempre foi boa em dramatizar situações, em se fazer de vítima mesmo quando era a agressora. Mas havia algo diferente dessa vez. Algo no modo como evitava meu olhar, como parecia genuinamente envergonhada. "E o que você quer agora?" Perguntei finalmente. "Um perdão? Que eu diga que está tudo bem, que podemos fingir que nada disso aconteceu?" Ela balançou a cabeça. "Não estou pedindo perdão. Sei que o que fiz é imperdoável. Só queria que você soubesse que estou arrependida, de verdade. E que sinto sua falta. A casa parece vazia sem você vindo nos visitar. Pai está tão triste." Sua voz falhou. "Na verdade, nem sei por que vim aqui. Não acho que exista algo que eu possa dizer ou fazer para consertar isso. Só precisava te ver, te dizer pessoalmente o quanto me arrependo." Ficamos em silêncio por alguns minutos. Apenas o som do relógio na parede e os ocasionais fungados de Melissa preenchendo o apartamento. Era estranho ver minha irmã mais velha, sempre tão confiante e controladora, parecendo tão pequena e derrotada no meu sofá. "Karen e você falaram sobre isso depois do casamento?" Perguntei finalmente, curiosa para saber se minha madrasta ao menos reconhecia o quão terrível tinha sido. Melissa assentiu, enxugando os olhos com um lenço. "Sim, várias vezes. Principalmente depois que voltamos da lua de mel e vimos a bagunça que tinha acontecido. Ela não está arrependida como eu. Na cabeça dela, ela só estava ajudando a tornar o casamento perfeito. Ela realmente não entende por que todo mundo está fazendo tanto drama sobre isso." Melissa fez aspas no ar quando disse essas palavras, claramente imitando nossa madrasta. "Na verdade, ela meio que culpa você por estragar o final do meu casamento com toda essa situação, como se você tivesse escolhido isso." Balancei a cabeça nem um pouco surpresa. Karen sempre tinha sido assim, incapaz de assumir responsabilidade por suas próprias ações, sempre encontrando formas de culpar os outros. "E papai?" perguntei. "Onde ele está em tudo isso?" "Ele está furioso com Karen", Melissa respondeu, parecendo quase surpresa ao dizer isso. "Nunca o vi tão bravo antes. Eles mal se falam há semanas. Ele dorme no quarto de hóspedes agora." Isso sim me surpreendeu. Nosso pai sempre foi um pacificador, sempre evitou confrontos, especialmente com Karen. Ele me disse que não consegue olhar para ela sem pensar no que ela fez com você, em como ela contribuiu para afastar suas filhas uma da outra. Melissa fez uma pausa, brincando nervosamente com a borda do lenço. Ele disse que isso o fez perceber muitas outras coisas também. Como Karen sempre te tratou diferente de mim. Como ela sempre fez comentários sobre seu peso, sua aparência, mesmo quando éramos crianças. Coisas que ele ignorou na época, pensando que não eram importantes ou que ela só estava preocupada com sua saúde. Ri amargamente com isso. A clássica desculpa de pessoas gordofóbicas sempre diziam que estavam preocupadas com a saúde, nunca admitindo seu preconceito. "Acho que essa situação toda meio que abriu os olhos dele", continuou Melissa. "Ele disse que falhou como pai ao não te proteger melhor ao longo dos anos." Senti um nó na garganta. Essa era uma conversa que eu e meu pai precisávamos ter há muito tempo. Durante a semana seguinte, refleti muito sobre a visita de Melissa. Não conseguia parar de pensar no que ela havia dito sobre nosso pai, sobre como ele finalmente estava reconhecendo o comportamento tóxico de Karen. Parte de mim queria ligar para ele imediatamente, mas outra parte ainda estava magoada. Ainda precisava de tempo. Na sexta-feira à noite, estava preparando o jantar quando a campainha tocou. Era meu pai.
parado na porta com um buquê de margaridas, minhas flores favoritas, desde criança, e uma expressão que misturava esperança e apreensão. Posso entrar? Ele perguntou timidamente, como se esperasse que eu o rejeitasse. Hesitei por um momento, mas então me afastei da porta, permitindo sua entrada. Aceitei as flores e coloquei-as em um vaso enquanto ele aguardava na sala, parecendo deslocado e nervoso. Quando finalmente nos sentamos frente a frente, ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Melissa me contou que veio te ver. Ele começou. Ela disse que foi honesta com você sobre tudo. Assenti, esperando que ele continuasse. Filha, eu falhei com você. Não só no casamento, mas por anos. Permiti que Karen te tratasse, de maneira injusta, que fizesse você se sentir menos importante, menos amada. Fingi não ver os comentários, as comparações, as pequenas crueldades. Me convenci de que não era tão sério, que você era forte o suficiente para lidar com isso. Ele passou a mão pelo cabelo grisalho, claramente perturbado. Mas ninguém deveria ter que ser forte para suportar esse tipo de tratamento, especialmente não de sua própria família. Eu deveria ter te protegido, deveria ter intervindo tantas vezes. Sua voz falhou, e percebi que ele estava lutando contra as lágrimas. Foi a primeira vez que vi meu pai realmente vulnerável desde o funeral da minha mãe. Estou te pedindo perdão, ele disse finalmente. Não pelo que aconteceu no casamento, embora isso também, mas por todos os anos em que falhei como seu pai. As palavras dele me atingiram profundamente. Era como se finalmente alguém estivesse validando tudo que eu havia sentido por tanto tempo. Todas as vezes que me senti diminuída, julgada, colocada em segundo plano. E vinha da pessoa cuja aprovação eu mais desejava no mundo. 8 meses se passaram desde o casamento. Muita coisa mudou nesse período. Meu pai pediu o divórcio de Karen, algo que me chocou completamente. Ele disse que o incidente do casamento foi apenas a gota d'água, que já vinha infeliz há muito tempo, fingindo que tudo estava bem para manter as aparências. Ironicamente, a mesma coisa que Karen sempre priorizou. Ele vendeu a casa onde morávamos e comprou um apartamento menor, mais próximo do meu. Começamos a jantar juntos regularmente e lentamente estamos reconstruindo nossa relação, aprendendo a ser honestos um com o outro de uma maneira que nunca fomos antes. Quanto a Melissa, as coisas ainda são complicadas. Nos falamos ocasionalmente. Encontramos algumas vezes para um café ou almoço. É estranho e às vezes tenso, mas estamos tentando. Ela parece sinceramente arrependida e está fazendo esforços para mudar, para ser mais consciente de como suas palavras e ações afetam os outros. O casamento dela com Lucas também passou por dificuldades, principalmente por causa da tensão contínua com a sogra, que aparentemente continua desapontada com o caráter da nora. Não posso dizer que sinto pena dela por isso. O mais importante é o que mudou dentro de mim. Durante anos, interiorizei as críticas de Karen, os olhares de julgamento, os comentários preocupados sobre minha saúde. Acreditei que havia algo errado comigo, que eu precisava mudar para ser aceita, para ser digna de amor. O que aconteceu no casamento foi brutal e doloroso, mas também foi libertador de certa forma. Quando decidi não ir, quando me recusei a participar daquela humilhação, algo se quebrou dentro de mim. Mas algo novo também começou a crescer. Uma voz que dizia: "Você merece respeito. Você merece estar em lugares onde é valorizada exatamente como é." Comecei a terapia, a frequentar grupos de apoio à aceitação corporal, a me cercar de pessoas que me veem além da minha aparência. Ainda tenho dias ruins, momentos em que me olho no espelho e ouço a voz de Karen criticando cada curva do meu corpo. Mas esses dias estão ficando mais raros. Lentamente, estou aprendendo a amar quem sou, a reconhecer meu valor independentemente do número na etiqueta das minhas roupas. E se algo bom saiu daquela situação terrível, foi isso. A compreensão de que o problema nunca foi eu ser demais, talvez tenha sido, na verdade,
que eles não conseguiam ver o quanto eu sempre fui suficiente, exatamente do jeito que sou.